Una buona domenica a tutti. Muitas vezes ouvimos considerações amargas sobre a situação atual da nossa igreja na Europa e também em várias partes do mundo. O momento é sem dúvida difícil. As estatísticas às vezes são desanimadoras. Muitas pessoas estão saindo, algumas decepcionadas em suas expectativas, outras foram atraídas por novas perspectivas de vida ou seduzidas pelas atrações do mundanismo, da secularização. Também ouvimos falar do perigo de cismas, de posições heréticas. E surge uma pergunta: o que é que está acontecendo com a nossa igreja? Na passagem do Evangelho de hoje, é oferecida para nós uma luz muito bonita para entendermos bem o momento atual da igreja que estamos vivendo. Nos últimos domingos, ouvimos na igreja o relato do capítulo 6 de João, o discurso de Jesus em Cafarnaum. Lembremos que os judeus o contestaram. E hoje, na conclusão desse discurso, no longo capítulo 6, o evangelista observa também perplexidade, desânimo, até mesmo entre os discípulos de Jesus. Em Cafarnaum, aconteceu algo muito semelhante ao que estamos vivenciando hoje. Ouçamos. Muitos discípulos que ouviram disseram então: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Chi può continuare ad ascoltarla? Até esse ponto do seu discurso, Jesus teve como interlocutores as multidões e os judeus, que desde o início se recusaram a aceitá-lo, pois não podiam aceitar que ele se apresentasse como a encarnação da sabedoria de Deus. Porém, neste ponto do texto, os interlocutores mudam, os discípulos entram em cena, aqueles que seguiram Jesus desde o início, aqueles que acreditaram nele. E o que é que acontece com os discípulos? Eles perceberam que houve um mal-entendido. Eles seguiram Jesus pensando que receberiam de Jesus honras, glórias, riquezas, sucessos. E agora eles não só não recebem essas coisas, mas são convidados a doar as suas vidas. Não possuírem servos, mas eles se tornarem servos. E isso não era o que eles tinham em mente. Eles tinham outros sonhos. Nesse ponto, eles chegam a uma conclusão muito amarga e dizem: essa palavra é exigente, é dura. Quem pode continuar ouvindo essa palavra? O que é essa palavra dura? A palavra de Jesus tinha sido dura desde o início para as multidões e para os judeus, que o rejeitaram imediatamente. Rejeitaram que ele fosse um modelo de ser humano, o homem bem-sucedido, o homem perfeito. Os discípulos, nesse momento, experimentam a dureza da palavra de Jesus quando ele disse que era necessário assimilar a sua carne. A carne não são os músculos de Jesus, a carne é a sua pessoa, é a sabedoria de Deus que se tornou carne em Jesus, o carpinteiro, que assumiu todas as fragilidades da nossa condição humana. E quando os discípulos percebem isso, eles dizem: é uma proposta dura. Os judeus já tinham percebido, agora os discípulos percebem. Essa expressão dura, no grego skleros, significa mais ou menos o seguinte: quando alguém de repente se bate em algo que não estava esperando e se machuca, a pessoa que estava distraída se acorda porque bateu em algo duro. Algo semelhante aconteceu com os discípulos. O discurso de Jesus para eles, até aquele momento, tinha sido suave, doce, até que eles foram chamados e convidados
a fazer uma escolha, a decidir sobre as suas vidas. O que é que vocês querem fazer com a vossa vida? E quando Jesus disse que era necessário assimilar a sua pessoa, a sua carne, viver igual ele vive, eles sentiram como um golpe. Entenderam quanto é difícil seguir Jesus dessa forma. As multidões o seguiam porque queriam fazer de Jesus um rei, porque viam que ele realizava maravilhas, fazia milagres, e pensavam, as multidões pensavam, que ele faria tudo, que ele criaria sozinho um mundo novo. Não entenderam que ele havia dado apenas sinais deste mundo novo que seria construído mais tarde por aqueles que acolheram a sua proposta, a sua palavra. As multidões não entenderam Jesus, pois o seguiram pensando que tinham alguém que resolveria os seus problemas concretos, os problemas de suas vidas com os milagres, e tudo estaria resolvido. Os discípulos, por sua vez, seguiram Jesus cultivando sonhos. Eles esperavam receber favores para a sua vida e agora entendem que precisam doar a vida. Por isso, muitos discípulos foram embora. É muito exigente esse pedido que Jesus faz. Os discípulos entenderam que comer a carne de Jesus significa unir a sua vida à vida dele. Quando se entende isso, a conclusão só pode ser aquela que muitos chegaram lá em Cafarnaum, foram embora. Vamos tentar fazer uma pequena avaliação, verificação da nossa vida diante do que aconteceu com os discípulos de Cafarnaum, para ver se isso não ocorre conosco também, que somos discípulos. E surge uma primeira pergunta. Ao nos aproximarmos de Cristo, já experimentamos quanto é exigente aquilo que Ele nos pede? Será que já sentimos esse choque, esse desconforto, essa dor, porque nos embatemos com algo exigente, algo duro? Se pensarmos que seguir Jesus significa apenas rezar um pouquinho, fazer algum gesto de bondade, fazer o sinal da cruz, fazer uma romaria, todas essas coisas são muito boas, mas isso ainda é muito light. Se ficarmos somente nessas práticas, ainda não atingimos o núcleo da proposta do Evangelho. A crise se torna evitável quando se entende o significado das bem-aventuranças de Jesus. E é então que se percebe que talvez tenham sido cultivadas expectativas erradas. Vamos nos perguntar, o que sentimos quando nos aproximamos da Eucaristia? Quando estendemos a mão para receber Jesus Eucarístico, é uma experiência suave e doce ou é uma experiência exigente? Se for suave, intimista apenas, isso significa que não entendemos ainda muita coisa. Você olha para o pão que é Cristo e o que esse pão vivo lhe diz? Diz o seguinte: eu me tornei pão. Dei tudo de mim, me ofereci como alimento para a vida do ser humano, me tornei um servo. E agora, você quer viver isso para você? Você quer unir a sua vida à minha? Você também quer dar sua vida pelo irmão, mesmo que seja alguém que eu tenha magoado, mas que agora precisa de você? Você está disposto a doar a sua vida? Se você entender isso, sente que a decisão que estás prestes a tomar é exigente. Se sentir dor de ter se despertado para essa exigência, então terá entendido que é a Eucaristia. Se não sentir essa exigência, então estará ainda se aproximando da Eucaristia sem sucesso. E há uma outra coisa. Muitos de nós se aproximam de Jesus porque acreditam que na vida receberão benefícios dele, que ele nos protegerá das dificuldades da vida, porque muitas vezes nesse mundo há doenças, tristezas, provações, e se rezarmos a ele, ele vai nos poupar, ele vai nos proteger. Quando essas pessoas percebem que Jesus nos ensina
não a receber, mas a dar, a nos tornarmos pobres, a ficarmos sem nada, porque nos doamos tudo por amor. Quando os cristãos se embatem com essa exigência, eles percebem que seguir Jesus é exigente. Vamos ouvir agora como Jesus vivencia esse momento de crise dos seus discípulos. Jesus, percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, perguntou: "Isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida. A carne para nada serve. As palavras que vos falei são Espírito e são vida. Mas há alguns entre vós que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: "É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre. C'è stato il rifiuto. Houve rejeição, uma forte oposição das multidões e dos judeus, e agora Jesus percebe que até mesmo seus discípulos o rejeitam, se opõem à sua proposta. O mesmo verbo que tinha aparecido antes aparece agora, gonguze, do grego, que é traduzido como rejeição. Rejeição à proposta de Jesus. E Jesus não se surpreende, porque sabe que é difícil aceitar viver como Ele, a doação de si mesmo, sacrificar-se pelos outros, amar até mesmo os inimigos. Isso humanamente não é fácil. É difícil aceitar essa proposta de Jesus. Aqui está o escândalo, a pedra de tropeço de que fala o Evangelho de hoje. Os discípulos correm o risco de tropeçar nesta pedra quando seguem Jesus em seu caminho. Eles o seguiram não para dar a vida, mas para receber coisas dele. Eles esperavam uma outra coisa e agora se decepcionam. E Jesus não se surpreende. Ele experimentou como nós, como é difícil obedecer sempre ao Espírito Santo que está dentro de nós, porque o Espírito Santo sempre nos pede para amar. Ao invés de atenuar seu pedido, Jesus o acentua com uma declaração enigmática. Ele diz: "O que acontecerá então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes?" O que ele quer dizer com isso? Jesus está dizendo: se agora vocês acham tão difícil aceitar minha proposta, que apresento e estou junto com vocês, o que acontecerá quando eu voltar para o Pai? Então será mais difícil ainda atender ao meu pedido de doar a vida. Dare l'adesione alla mia richiesta di donare la vita. Como superar as crises que nós vivemos? Escutando a voz do Espírito Santo, não a voz da carne. Quem quiser entender a proposta do Evangelho deve ter o coração aberto para a voz do Espírito Santo dentro de si. A voz da carne, ou seja, os nossos instintos, os nossos impulsos instintivos nos levam na direção oposta ao Espírito Santo. Mas saibam todos, quem não aceita a proposta de Jesus condena-se à ruína como ser humano. Pode ter uma vida de sucesso e de glória neste mundo, mas como ser humano, ele se destrói. Questo mondo, una vita di successi e di gloria, ma come uomo si distrugge. Agora estamos curiosos para saber como aqueles discípulos hesitantes de Cafarnaum saíram da crise. Discípulos que, de fato, são como um espelho de nós hoje. Ouçamos.
A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. A conclusão vai na linha daquilo que já se esperava. Muitos, depois de entenderem o que significa verdadeiramente ser discípulo de Jesus, o abandonam, vão embora. A conclusão é amarga, mas é previsível. É o que acontece até hoje em muitas de nossas comunidades. Esses discípulos que se afastam não são pessoas ruins, pessoas más, não são traidores. São pessoas coerentes que perceberam que o Mestre está exigindo bastante e não se sentem à vontade de dar o seu consentimento, então se afastam. Jesus respeita a liberdade porque a fé não vem do raciocínio, não é forçada, mas é uma adesão que se dá livremente quando se apaixona por Ele. E não se pode forçar as pessoas a se apaixonarem por Cristo. Jesus não nos obriga a compartilharmos a sua escolha, não nos obriga a comer da sua carne. E essas pessoas que se afastaram naquela época, como agora, talvez reconsiderem as suas decisões se aqueles que permanecem na igreja forem discípulos autênticos e derem um testemunho claro de adesão ao Evangelho. E agora Jesus olha para os 12, não para o grupo de muitos discípulos, mas para os 12 que restaram, e lhes diz: Vocês não querem ir embora também? Jesus não discute, ele não tem nada mais a esclarecer. O diálogo já aconteceu e a essa altura só há espaço para um sim ou um não. O tempo do noivado, por assim dizer, já acabou. Agora, ou você casa ou vai embora. Jesus então provoca os 12, não para forçá-los a ir embora, mas para que eles se conscientizem da escolha de que o verdadeiro discípulo deve fazer. Em nome de todos, responde Simão Pedro, que adere profundamente à proposta de Jesus. Ele ama Jesus e suas palavras, mesmo se ainda não as compreende totalmente. Nós também sentimos a exigência da proposta de Jesus. Não entendemos tudo como Pedro, mas nos apaixonamos por Ele, confiamos nele e somos seus discípulos com alegria. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje.